E eu não quero é, soar aqui como alarmista, mas se eu estou soando alarmista é porque talvez haja motivo para tanto, tá? Mas a mudança de guinada, assim, a guinada que o mercado teria que dar para reverter o caminho que a gente vem trilhando há muito tempo, não dá mais para dar. É uma guinada, assim, já foi, né? E em função, eu acredito, desse condicionamento há tantas décadas, né, de uma hegemonia do lucro, acabou realmente condicionando o mercado e condicionando a cultura, né, que orienta a forma que a gente vive nossas vidas, né, a cultura da hiperprodução, a cultura do hiperconsumo. E isso adoeceu a todos nós e adoeceu aos sistemas naturais dos quais dependemos para sobreviver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o sexto episódio do podcast Um Impossível por Vez, projeto que eu abracei junto com meu amigo Thiago Luiz. É um prazer enorme estar nessa sexta edição conversando com um cara que me inspira desde antes de eu conhecê-lo, que é o Lourenço Bustani. O Lourenço tem uma trajetória riquíssima. Eu não vou entrar nos detalhes porque tem tanta informação sobre ele na internet que a galera consegue achar facilmente. Mas é um cara que desde 2006 fala sobre temas que hoje nos parecem muito óbvios, como propósito, impacto além do lucro, e que sempre teve uma visão diferente do status quo. Eu e Thiago, a gente começou o Um Impossível por Vez para permitir com que esses papos fossem disponíveis além do nosso meio. O Lourenço é um cara que eu já cruzei algumas vezes, que a gente poderia estar conversando só entre nós, mas a beleza aqui desse podcast é conseguir distribuir e, idealmente, impactar aqui mais pessoas, mais vidas, através das mensagens que a gente acredita serem relevantes. Antes da gente mergulhar, eu queria ouvir do Thiago aí, como é que estão as coisas, cara? Como é que tá a vida? Faz uma semana, mais ou menos, que a gente não fala, que foi a gravação do último episódio, e muita coisa está acontecendo do teu lado, muita coisa está acontecendo do meu. Diz aí. Cara, tem. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse podcast ele é super internacional, global, porque o Anton em Bali, eu aqui na Granja Viana, e, poxa, surpreendentemente, Lourenço aqui no nosso aquecimento antes da gravação, descobrimos que estamos a 5 minutos de distância, somos vizinhos. Mas então, bom dia, boa tarde, boa noite, se você nos escuta de Bali. E, Anton, cara, o que acontece é que a gente não, a gente leva um mês, né, entre a gravação de um episódio, a publicação desse episódio que a gente gravou, mas a gente costuma ter interações entre você e eu aqui no intervalo de uma semana, 15 dias. E é impressionante o tanto de coisa que acontece, né, Alex, cara, nesse intervalo. Nos últimos dias aqui, eu tenho me dedicado bastante a escrever um livro. Eu estou escrevendo um livro sobre desenvolvimento de comportamento empreendedor para crianças e adolescentes, né? Em crianças e adolescentes. O leitor não são as crianças, são os pais, na verdade. E como pano de fundo, estou usando a experiência que eu estou tendo aqui com os meus filhos, que estão abrindo uma confeitaria aqui chamada Casa 31, estão voando e se divertindo muito na jornada. Então, me dediquei nos últimos dias aqui, espero que o livro fique pronto muito em breve, espero que vocês possam ler e me dar os feedbacks de vocês aí também. E você, cara, por onde anda? Como é que tá tudo por aí? Cara, tudo maravilhoso, em Ubud, coração da ilha de Bali, as coisas indo bem, as crianças terminando o primeiro bimestre de escola. Uma delícia, impressionante ver como eles cresceram nesses 2 meses praticamente. Eles chegaram falando muito pouco inglês, os dois agora estão cheios de amigos, falando inglês pra caramba. Minha filha já está falando melhor que eu. Meu filho, que tinha inclusive dificuldade de pronunciar algumas letras, algumas sílabas em português,
destravou o português e casou o inglês em cima. Então, puxa, é legal ver em como sair da nossa bolha nos permite soltar de tantas amarras. A gente, adultos, né, especialmente, mas as crianças também. Então, às vezes você está preocupado, puxa, tem que fazer fonoaudiologia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pô, caímos no mundo, o moleque tá voando, cara, tá voando, tá voando, tá amadurecendo pra caramba. Então, é muito gostoso prestar atenção, perceber como as crianças avançam. E é legal a gente estar falando de filho aqui, e você está falando de comportamento empreendedor em criança, porque porra, o nosso convidado hoje é um ícone do empreendedorismo e é um cara que se tornou pai há relativamente pouco tempo, né? Pai do Taj de 11 meses. Eu vou passar a bola para ele. É, Lourenço, mais uma vez, bem-vindo, cara. O que a gente queria ouvir aqui é um pouquinho da tua história e das experiências mais formativas da tua jornada, que fizeram com que o Lourenço haja e pense como ele é hoje, né? E aí a gente vai batendo bola e interagindo. Mais uma vez, super obrigado. Uma grande honra te ter aqui, irmão. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. É uma alegria poder ter um bom papo aí com vocês. Vamos que vamos. Maravilha. Conta pra gente aí, Lourenço. Você teve uma vivência riquíssima, cara. É um pouco disso que eu quero dar para os meus filhos, tá? De beber de várias fontes, morar em diferentes partes do mundo. Você tem o privilégio de ter nascido numa família muito global, né? Conta um pouquinho aí pra gente dessas experiências formativas, cara, e como elas te formaram para realmente ser quem você é hoje, para ter tomado as decisões que você tomou ao longo da tua vida e carreira. Só fazer uma ressalva que eu considero que eu ainda estou me formando, então é difícil falar desse processo como algo que se encerrou, né? Ainda estou tentando me entender enquanto gente, mas certamente guardo boas lembranças desse privilégio que foi crescer, né, em tantos lugares diferentes. Isso porque sou filho de pai e mãe diplomatas, né, brasileiros, então não foi nenhuma escolha, mais uma obrigação. Nasci com rodinha no pé. Nasci em Nova York, quando meu pai servia na missão brasileira na ONU. E aí, depois de um tempo, fui morar no Uruguai, depois no Canadá. Tive uma passagem rápida por Brasília, na minha adolescência. E aí eu fui terminar o segundo grau numa escola interna nos Estados Unidos, em Boston. E aí já emendei para a faculdade na Filadélfia. Comecei a trabalhar em Nova York. Nesse meio tempo, meu pai foi mandado para a Holanda, então eu passei um tempo também trabalhando na Holanda. E, assim, esse tipo de vida nomádica tem seu lado luz e tem seu lado de sombra, né? Como vocês podem imaginar. Eu acabei me relacionando muito bem com essa forma de viver, né? É, não é nem todo mundo acaba tendo essa mesma experiência porque você carece de raízes também nesse processo, né? É muito comum você ter certas crises identitárias porque você está pulando de um contexto para o outro o tempo todo e nem sempre o processo de pertencimento se dá de forma fluida, né? Mas o que eu posso dizer a partir da minha experiência vivida é que, tendo sido exposto a diferentes manifestações da experiência humana, eu desenvolvi um certo encantamento por pessoas, por gente, né? Então, sou uma pessoa muito extrovertida. Eu sinto um certo entusiasmo quando eu me vejo num contexto cultural que eu desconheço. A perspectiva de ampliar meu repertório e, né, de aprender um novo idioma, né, ou de
obter novas referências culturais, isso tudo para mim é energia vital, né? É o que me mantém vivo, né? De fato. E, ao mesmo tempo, embora eu não tenha vivido em países, em zonas de conflito, em países muito subdesenvolvidos, essa, acho que esse convívio em meios muito multiculturais também, de certa forma, me alertaram e evidenciaram esse lado também sombra, né, da natureza humana, né? Eu vi um pouco de tudo. E eu, assim, eu acho que hoje eu posso dizer que eu acredito que o potencial humano pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Tudo depende de contexto, né? Contexto e condicionamento. E, e talvez esse seja um legado que eu nem pude perceber que estava imbuído dentro de mim, até talvez pouco tempo, que é essa perspectiva de que nós temos o potencial para mudar a nossa realidade, né? E aí as minhas escolhas profissionais, de uma forma ou de outra, foram tomando forma a partir dessa tese, dessa teoria da mudança, né? De que é possível, tudo é possível, né? A gente chegou onde a gente chegou graças ou não, graças a nós. Então, se a gente quer sair desse lugar, depende da gente também, né? Então, enfim, isso é um pouco de um retrospecto biográfico. A gente pode elaborar um pouco mais ao longo da conversa. Fascinante, Lourenço. Obrigado por compartilhar. Adorei que você trouxe o ponto de que ainda está em formação, todos nós estamos, né, cara? E aqui olhando em particular para a jornada minha e do Thiago, nós dois agora estamos num momento também de pausa, de reflexão, de olhar para dentro para depois olhar para fora. Então, acho que foi muito bem-vindo esse comentário. Olhando a tua jornada, Lourenço, é, você é um cara que, desde 2006, fala de propósito, olhar negócios além do lucro, quando isso era muito pouco falado, né? Hoje é um tema bem batido, e parece óbvio. Talvez a galera aí de 20 anos já entenda que isso é algo natural. Como que você percebe a evolução dessa temática, tanto no aspecto de narrativa, quanto em aspectos práticos e implementáveis, quando você olha o mundo dos negócios, cara? O que mudou de 2006 para cá? Então, para dar um pouquinho de contexto aqui para quem está nos ouvindo, 2006 o Lourenço lança a Mandala com seus sócios, que é uma consultoria que se propõe a ajudar empresas a pensarem em estratégia, em negócios, em criação de marca, criação de produtos e experiências, além do lucro, olhando para o todo. Lourenço, me corrige se eu estiver errado ou complemente, por favor. E a Mandala foi uma grande pioneira nesse setor, recebeu diversos prêmios, o Lourenço diversos reconhecimentos, e faz quase 20 anos dessa jornada. Como é que as coisas estão avançando? E, por favor, fique à vontade aí para corrigir ou para complementar a minha descrição da Mandala. Olha, essa pergunta é complexa, porque, por um lado, a gente pode perceber que o discurso do mercado mudou, né? São muitas capas de revista que trazem esse assunto, são muitos discursos de executivos que valorizam a pauta do propósito e suas pautas adjacentes, tem todo esse universo de ESG que furou a bolha na pandemia, que aponta, né, para uma qualificação na forma como as empresas atuam, mas a prática não mudou na mesma proporção que o discurso. E isso é muito complexo, porque para entender
esse descompasso entre discurso e prática, é importante entrar no campo das ilusões e dos pontos cegos. E, e o mercado tem muitos deles, né? E às vezes a gente acha que a gente está evoluindo numa pauta, mas na ausência de uma visão sistêmica, a gente não realmente não percebe o quão pouco a gente está de fato fazendo diante do tamanho do problema. E eu acho que em 2006, quando dotados de um grau cavalar de idealismo e teimosia, a gente com nossos 20 e poucos anos, a gente ainda acreditava que se houvesse uma massa crítica, um movimento assim massivo do mercado em prol de um modelo econômico que não esteja refém de uma busca por lucro curto-prazista, predatória a qualquer custo, que a gente realmente ia poder mudar o percurso do planeta, né? O percurso das nossas vidas no planeta. E hoje eu estou muito pautado em dados científicos para formar as minhas opiniões. Então, minhas emoções em relação a esse assunto não são no vácuo, né? São pautados na ciência, que é um grande aliado para a gente nesses momentos, né? Porque esses temas, essas crises todas às quais a gente se refere, não são tangíveis, são invisíveis. Então, se a gente não vai para os dados, a gente não consegue realmente ter noção de onde estamos nessa história toda, né? E infelizmente, eu sinto que a gente perdeu o bonde, cara. Eu sinto que a gente ultrapassou, não é que eu sinto, né? Eu sei que a gente ultrapassou certas fronteiras nos sistemas planetários que sustentam a vida no planeta. E quando a gente passa do que na ciência se refere aos tipping points, as consequências disso são irreversíveis e catastróficas, né? E eu não quero soar aqui como alarmista, mas se eu estou soando alarmista é porque talvez haja motivo para tanto, tá? Mas a mudança de guinada, assim, a guinada que o mercado teria que dar para reverter o caminho que a gente vem trilhando há muito tempo, não dá mais para dar. É uma guinada, assim, já foi, né? E em função, eu acredito, desse condicionamento há tantas décadas, né, de uma hegemonia do lucro, acabou realmente condicionando o mercado e condicionando a cultura, né, que orienta a forma que a gente vive nossas vidas, né, a cultura da hiperprodução, a cultura do hiperconsumo. E isso adoeceu a todos nós e adoeceu aos sistemas naturais dos quais dependemos para sobreviver. Então, estamos todos doentes, né, em função dessa cultura. E a gente não percebe uma crítica contundente e lúcida a respeito disso na hora que a gente fala sobre crise social, crise ambiental no ambiente do mercado. A gente vê, né, daquele no, um bom jeito ocidental e alopático, a gente vê uma discussão em torno dos sintomas e não as causas raiz. Então, tem toda uma discussão em relação a carbono, né, emissão de carbono, mas não em relação ao modelo que emite carbono, que é o nosso jeito de viver, né? E junto com essa hiperprodução e hiperconsumo, uma obsessão desenfreada pelo crescimento infinito, sendo que a ciência nos mostra que não tem como desacoplar o crescimento da emissão dos gases de efeito estufa. Então, se a crise ambiental exige um corte
dramático nas nossas emissões, mas a gente continua, tanto como assim, país buscando crescimento de PIB e como empresa crescimento de lucros de forma desenfreada em múltiplos que são absolutamente megalomaníacos, a gente entra numa rua sem saída, essencialmente. A gente quer resolver o Lourenço, problema, a gente não está disposto a tomar as decisões difíceis que vão, de fato, endereçar o problema na sua raiz. Diga lá, Tiago. se você falou da rua sem saída e te escutando, eu me vi exatamente aí, nessa rua sem saída. Deixa eu te perguntar, como pai de 3 crianças pequenas, 2, 7 e 8 anos, e eu com quase 40, quando eu escuto você falando, poxa, nós superamos algumas fronteiras que talvez sejam irreversíveis, a gente chamou aqui dos tipping points, o que eu faço nos meus próximos anos de vida para que os meus filhos tenham alguma qualidade de vida quando eles chegarem na minha idade hoje, com o próximo dos 40? Eu te pergunto isso de uma perspectiva de pai, eu te pergunto isso de uma perspectiva de um executivo de uma empresa grande, mas eu te pergunto isso também numa perspectiva de, eventualmente, um pequeno empresário abrindo o seu negócio, que é o sustento para sua família, que, poxa, precisa lutar ali no dia a dia contra um monte de coisa que acontece, um monte de incêndio ali. O cara tem, sei lá, vamos imaginar um pequeno negócio local, uma padaria, uma sapataria, uma confecção, uma malharia, seja o que for. O que essa turma, e eu vou me incluir aí, o que a gente pode fazer para que a nossa geração que está vindo, os nossos filhos, tenham uma vida digna? Olha, é difícil ser muito prescritivo em relação à resposta a essa pergunta, porque a gente está falando aqui sobre a finitude da vida ou a finitude de um modo de viver. E isso traz todo o repertório emocional subjetivo de cada indivíduo, né? Cada um se relaciona com esse processo de fim de uma forma diferente. Mas, dito isso, o que eu tomo como premissa para os próximos 50 anos é que a gente vai realmente adentrar um processo de colapso civilizatório. Na verdade, eu acho que a gente já está nesse processo, mas ele vai ganhar intensidade e profundidade. E o que a gente pode fazer é descobrir formas coletivas de estarmos juntos, colaborando, se apoiando uns nos outros, para quando esse momento da verdade de fato chegar na vida de cada um de nós. Porque a emergência, ela cria uma brecha para a emergência de algo novo, né? O colapso, ele abre uma brecha, uma catarse que, de alguma forma, chacoalha as estruturas, movimenta a energia, a duras penas, sabemos, mas de alguma forma permite que a gente recomece algum projeto novo, civilizatório. A gente tem uma escolha. Ou a gente pode ser pego desprevenido, surfando a onda do crescimento desenfreado e levar uma grande de uma porrada e não saber ficar totalmente desnorteado, ou a gente pode ficar com os pés no chão, com os olhos abertos, lúcidos, percebendo o que está acontecendo ao nosso redor, para que quando essas coisas irreversíveis e inevitáveis de fato aconteçam, que a gente tenha uma certa equanimidade e uma certa resiliência para conseguir sair do outro lado mais fortalecidos. Eu acho, para mim, é onde eu estou depositando a minha esperança. E eu só cheguei nesse lugar depois de ter passado por uma fase de desespero e desesperança, né?
que é a fase de, tipo, aperta o cinto, porrada tá chegando, tipo, fudeu, né? Mas beleza. Mas isso não necessariamente precisa significar o fim, né? Para todo mundo. Para algumas pessoas vai, né? Tem várias cidades costeiras que vão deixar de existir, até o final do século, né? Então, a gente está falando de perda de vida. Na verdade, essa crise a qual me refiro já está impactando o dia a dia de um bom recorte da população do sul global, né? Se fala muito em justiça climática e tudo mais. Então, essa crise só não chegou para a gente ainda na intensidade que já chegou para muita gente nesse planeta, né? Então, a gente ainda tem uma oportunidade de se preparar melhor. E, Lourenço, poxa, Mandala, fundada em 2006, 17 anos de história. Esse é o momento em que você está mais preocupado com o futuro ao longo desses 17, quase 20 anos de história da companhia. E nesse intervalo, poxa, sabemos, tivemos crise global de 2008, tivemos guerras, tivemos, enfim, outros Pandemia. episódios também, pandemia, pô, é claro, pandemia. Como é que você vê o nosso momento atual em relação aos últimos 17 anos? No que melhoramos, inclusive, cara, eu te perguntaria isso também. Cara, eu acho que a gente, pensando assim no mundo como um todo, hoje a gente entende mais como que o planeta gira, né? A gente entende mais a relação que nós temos com o meio ambiente ao qual pertencemos. A gente entende melhor a reverberação que certas decisões que tomamos numa parte do mundo repercutem, né, em outro. A gente entendeu a mecânica desse planeta, dessa casa, né, um pouco melhor. Eu acho que isso é um ganho, porque isso é consciência, isso é lucidez, né, isso é informação, isso é inteligência, né, sabedoria. Mas a gente ainda não conseguiu criar uma massa crítica para mudar as estruturas de poder que nos trouxeram até aqui. E, e aí que está a questão, né? A gente ainda está refém de um modelo obsoleto, metastásico, eu diria, que perpetua as desigualdades e destrói o que a gente tem de mais sagrado, que é o meio ambiente, que nos abastece, nos alimenta e nos nutre e nos mantém vivo, essencialmente. Então uma autossabotagem, é um ponto cego numa proporção, assim, gigantesca, né? É o grande ponto cego da nossa civilização, né? A gente, de fato, fazer isso, né? O meu primo Fred Gelli, que é um cara que eventualmente eu até indico que vocês conversem, ele é um designer, criou a Tátil Design. Ele sempre fala dessa comparação, né? De que se a gente fosse resumir a vida no planeta em um ano, 12 meses, o homem surgiu no dia 31 de dezembro, às 11 horas e 59 minutos e 58 segundos. E nesses 2 segundos conseguiu eliminar 35% da vida no planeta. Então, a gente é o nosso pior inimigo, né? E eu achei que a pandemia pudesse ser o grande despertar da sociedade, porque ela desvendou muita coisa para muita gente. Mostrou o quanto todos nós estamos absolutamente entrelaçados uns com os outros. E eu achei que a constatação dessa condição existencial fosse suficiente
para as pessoas dizerem, cara, se é isso, e a gente de fato trabalhar a serviço dessas relações, a gente resolve todos os nossos problemas coletivos, a gente cria uma nova forma de viver, para que a gente consiga honrar o que talvez seja o único imperativo moral que cada um de nós temos, que é deixar esse planeta um pouquinho melhor do que a gente encontrou, que lamentavelmente a gente não está fazendo. A próxima geração vai herdar um planeta em chamas, literalmente e metaforicamente. E a expectativa de vida tende a ser menor pela primeira vez do que a geração anterior. Isso aí é um fracasso civilizatório, isso está na nossa conta. Lourenço, obrigado por compartilhar. Pensando em termos práticos, cara, como que você está aplicando todos esses insights e esse senso de urgência no teu trabalho? Como que o Lourenço está usando, aplicando sua energia em relação a todos esses temas que te provocam, te incomodam e que eu concordo são absolutamente urgentes? Olha, eu vou te falar que essa pergunta, na verdade, ela transcende um pouco a questão profissional, porque quando meu filho nasceu, eu percebi que o maior impacto que eu possa ter nesse mundo é em relação à forma como eu crio meu filho e as condições que eu provejo para que ele possa ser uma sementinha do bem, né, nesse mundo. E isso, para mim, está numa proporção incomparável com qualquer atividade profissional que eu venha a exercer. Essa pessoa está em casa comigo todo dia, né? Compara isso com as interações esporádicas que eu tenho com meus clientes, né? Com quem nós jamais vamos ter o mesmo nível de relação íntima, né? E de confiança e de cumplicidade como a gente tem com nossa cria, né? Então, eu tenho estado num sabático, num pseudo sabático prolongado, justamente para metabolizar essa constatação de que depois de 20 anos empreendendo e colocando toda a minha energia nesses projetos profissionais, a minha energia agora precisa ser canalizada para aqui dentro de casa, né? É o projeto mais importante da minha vida, né? E então eu estou nesse processo de reflexão, como vocês falaram, né? Que vocês também estão olhando para dentro para poder se representar para o mundo, né? De certa forma, eu também estou nesse processo, né? Eu estou estudando assim onde estamos enquanto espécie, como está o nosso planeta, para conseguir entender onde que eu intervenho, né? Onde é que eu posso fazer o melhor trabalho possível, porque o Lourenço de 2006 era um, hoje é outro, contexto de mercado era um, hoje é outro, contexto planetário era um, hoje é outro. Então, assim, eu preciso pivotar, né, como ser humano, como empreendedor, como profissional, como consultor, preciso pivotar para garantir que eu estou honrando esse milagre que é estar vivo e com saúde. Então, assim, eu não tenho essa resposta ainda na ponta da língua. Eu sei que eu valorizo cada vez mais a oportunidade de me conectar com lideranças que estão buscando imbuir o seu jeito de liderar com propósito, com coragem, com consciência. Eu acolho muito quando essa abertura se apresenta, né?
Porque eu sei, né, o poder que um indivíduo determinado e corajoso pode ter para movimentar os sistemas, né? A gente sabe disso. Então, se eu puder servir o caminho de quem está nessas cadeiras, eu olho para isso é, como algo sagrado. Cara, uma reflexão aqui, né? Eu sou um cara muito otimista por natureza. Sempre acho que vai dar certo, sempre acho que vai ter uma solução. E aí, dois pontos. Primeiro, poxa, na pandemia a gente viu um movimento colaborativo muito forte global para resolver o problema. A gente conseguiu desenvolver vacinas numa velocidade muito maior do que o histórico. Isso surpreendeu muita gente, né? No começo da pandemia, a gente via muito artigo aí, muita informação criticando e dizendo que não daria certo de ter uma vacina num prazo de X meses. E conseguimos, superamos. Isso foi muito positivo. Então, acho que mostrou que quando realmente a bomba estoura, a galera se mexe. O difícil, às vezes, é perceber que a bomba estourou. Quando é uma bomba que vai estourando aos poucos, você não percebe, né? A pandemia foi uma bomba muito instantânea, foi um negócio explosivo, foi um negócio agudo, não foi crônico. O desafio que a gente tem aqui quando a gente fala de clima, meio ambiente como um todo, é que é um problema crônico que vem aos poucos. Então, essa é a primeira reflexão. A segunda é mais empírica e menos científica. Eu falo com muita gente jovem, né? Galera de 20 e poucos anos que quer estudar fora, que quer fazer coisas diferentes, que quer empreender. E, cara, eu diria que 60, 70% querem empreender ou trabalhar com sustentabilidade. Então, para a nova geração, a ficha caiu, a galera sabe que o problema é urgente e que existe um caminho economicamente viável para você trabalhar e impactar o mundo positivamente. Então, isso me deixa muito otimista, né? Eu acho que talvez aqui, olhando, eu sou muito mais um leigo do que você nesse assunto, mas olhando de fora, se eu junto os dois pontos, sim, eu acredito que tem solução, a gente só precisa tangibilizar mais a urgência para realmente os membros de poder, usando aqui a tua linguagem, se mexerem. Quando eu penso assim, poder como um todo, né, não tem como a gente fugir do capital, do dinheiro, e não tem como a gente fugir de governo também, porque a gente precisa de legislação, precisa de um regulatório forte, taxação, enfim, o negócio precisa estar amarrado porque não é só na boa vontade. É, Faz sentido esse meu otimismo, cara? Ou eu estou sendo absolutamente leigo? E, por favor, pode ser honesto, cara. Cara, eu acho que o otimismo é talvez a ferramenta mais essencial para navegar um contexto de trevas. Você precisa acreditar que tem uma luz no fim do túnel, senão você fica paralisado, você fica imóvel. Então, o otimismo tem o seu lugar. Dito isso, se esse otimismo não tiver combinado com uma visão realista de como que as coisas se deram até o momento presente, a gente corre o risco de ser ingênuo. E ingênuo no contexto de um processo de mudança como esse significa ser ineficiente. Como os incrementalistas, que é um recorte assim da população da qual eu já sinto que eu já pertenci. Inclusive, quando a Mandala nasceu, eu dizia: qualquer mudança positiva é melhor do que nenhuma mudança, né? Eu falava,
Any change for the better is better than no change at all. E eu realmente acreditava nisso. Então, quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, pô, mas você trabalha com essa empresa e essa empresa que faz todas essas coisas assim, pá, 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 pá. Eu falei, mas eu consegui acabar um projeto. Um projeto que beneficia as comunidades locais, um projeto que redistribui isso, que faz aquilo, que blá, blá, blá. E eu me confortava em achar que essa mudança incremental era suficiente. Hoje, entendendo o tamanho do problema, eu tenho plena convicção de que a mudança incremental não é suficiente para reverter esse desfecho catastrófico. Logo, o que a gente precisa é de um redesenho radical dos nossos sistemas. Então, aí eu te jogo a pergunta de volta para você. Esse otimismo seu, ele é fervoroso o suficiente para você desafiar os sistemas econômicos e políticos aos quais você se referiu, para que eles se ressignifiquem por design? Você trabalha com VC. Até que ponto que você percebe que essas considerações estão imbuídas na forma que você faz due diligence das empresas? Até que ponto que a discussão sobre os múltiplos que vocês buscam estão sendo calibradas por essas outras considerações? Porque não tem como a gente ter uma discussão construtiva sobre isso se a gente não estiver disposto a falar na carne dos nossos pontos cegos. Uhum, Porque não é incomum a gente ambicionar um determinado mundo enquanto a gente trabalha contra essa projeção, sem se dar conta. uhum, E isso representa bem um outro recorte do mercado, de pessoas extremamente bem intencionadas, que realmente querem deixar um legado, mas não perceberam as implicações desse desejo ainda. Então, continuam alimentando um sistema que está quebrado e que nos distancia ainda mais desse sonho, dessa utopia. Uma pergunta. Respondendo, Vai lá, Antão, perdão. eu só vou responder a pergunta do Lourenço rapidamente, Manda cara, ver. que é uma pergunta super complexa e eu acho que eu não estou nem preparado para respondê-la em profundidade. É, superficialmente falando, eu acho que está começando, tá? E talvez eu esteja na posição que você estava na Mandala há quase 20 anos atrás, no sentido de que, olha, agora a gente olha para isso. Agora existe uma intenção muito clara nos grandes fundos de olhar para companhias dedicadas exclusivamente a climate tech e sustentabilidade como um todo. Agora existe a pergunta de como é que você endereça ESG como parte do teu modelo de negócio e como parte do teu plano de expansão. Isso faz parte agora. Há 3 anos atrás, 2 anos atrás, pensando em Brasil, América Latina, isso não fazia parte. Então, e isso, para mim, me gera otimismo. Mas eu concordo com você. Provavelmente, o que a gente precisa aqui é de mudanças mais fortes, mais radicais e menos incrementais. Eu estou vendo o incremental. Não existia, agora existe. É algo rígido? Não. A realidade é que os fundos continuam priorizando lucro, crescimento, múltiplos estratosféricos. Não mudou em relação a isso. O que mudou é que agora existe um capítulo, um adendo que olha o impacto do negócio no meio ambiente como um todo. E como ganhar dinheiro em cima desse impacto. Exatamente, exatamente. Está sempre E aí que atrelado, tá. está sempre atrelado. É sempre atrelado ao cúmulo, à concentração e o enclausuramento de riqueza, de capital. Sim. Então, assim, olhar sem mudar o mindset atrofia esse desejo de mudar e a capacidade de mudar. É tipo, vou mudar, mas pero no mucho, né? Uhum, Todo esse movimento de green growth está atrofiado em função disso. Porque não existe green num contexto de growth desenfreado. uhum, Um futuro green precisa passar pela discussão do
da estabilização do crescimento para que a gente consiga chegar numa economia steady state que atende às necessidades de todo mundo dentro dos limites planetários. A menos que a gente esteja disposto a ter essa conversa sobre a estabilização do crescimento, a gente não vai progredir. Uhum. E só deixa eu fazer um follow-up aqui, Thiago. E agora o meu lado cético, Lourenço. Tem como a gente mudar o mindset sem forçar, cara? E o que que eu digo forçar? Para mim, forçar é o regulatório. Tá? Então, basicamente assim que você precisa operar, é dessa forma que você precisa trabalhar, senão você não opera mais como negócio. Tá? Então, muito mais de uma iniciativa vindo do governo, dizendo o que que a gente acredita que é o melhor para a nossa sociedade no longo prazo. Porque se a gente esperar esse movimento de despertar coletivo, a minha sensação, mesmo que sendo otimista, é que vai demorar muito tempo, a bomba vai explodir, cara. Se a gente quer antecipar a explosão da bomba, eu não consigo enxergar um outro caminho que não seja forçado, desagradando muitos, em princípio, porque você rompe também a estrutura do sistema, como você falou, mas realmente forçando as pessoas. Primeiro você faz e depois o mindset vem, o mindset vem depois da ação que foi basicamente forçada. Faz sentido o que eu estou falando? Não sei se eu fui claro. Faz sentido no mundo diferente do que tá dado, porque é muito difícil encontrar um governo que não esteja corrompido por interesses econômicos. Quando eu falo estruturas de poder, eu estou falando de uma elite política e econômica que trabalha junto. Uhum, Então, é difícil você encontrar um lugar em que você perceba uma intenção política que não esteja contaminada por agendas ocultas, né? E é por isso, inclusive, que o poder só vem se concentrando no tempo, porque é uma elite econômica e política trabalhando junto há muito, muito tempo. uhum, Num contexto diferente, questão de taxação, incentivos, tudo isso poderia acelerar a mudança. Mas a gente não vê isso acontecendo em grande escala. Mas seria uma parte fundamental do quebra-cabeças, sem dúvida. Tem algum país do mundo que poderia nos servir como referência, como caso de estar mais avançado nessa agenda? A cidade de Amsterdã tem se destacado, nesses últimos anos em função de um arcabouço teórico de uma economista chamada Kate Raworth, que é o Donut Economics, né? É, donut, como é que fala donut em português? É Rosca? donut mesmo, Não, cara. Rosquinha. é donut. Rosquinha, né? E esse arcabouço, ele estimula que o modelo econômico passe por uma lente das necessidades humanas e os limites planetários, e de encontrar o ponto doce entre essas duas dimensões. E o modelo de desenvolvimento de Amsterdã está pautado nesse modelo econômico, né? Inclusive, eu chuto que daqui a uns 10 anos a Kate vai receber o prêmio Nobel em função dessa contribuição. Quem não acompanha o trabalho dela está sendo um game changer total nas discussões sobre modelos econômicos alternativos. É uma crítica contundente ao capitalismo, mas com uma solução viável. Não é só uma crítica pela crítica. Fantástico. Obrigado. A gente vai colocar aqui nas notas do episódio o link para os materiais da Kate. Tiagão, manda lá. Escutando o Alex falando, poxa, tem uma turma jovem com quem eu falo que está decidida a trabalhar com sustentabilidade, escutando nós comentando aqui das estruturas de poder, eu penso muito nas grandes corporações, mas nós temos uma boa parte aqui da nossa audiência
E, poxa, o nosso país, ele é um país das pequenas e médias empresas. Mais de 90% dos CNPJs abertos no país são de pequenas e médias empresas. Mais de 70% das pessoas com carteira assinada trabalham em pequenas e médias empresas aqui no Brasil. E eu queria tentar incluir esse universo aqui na nossa discussão. O que a gente pode falar para o pequeno empreendedor que está nos escutando agora e que, poxa, tem uma super boa vontade, tem energia, ele quer fazer diferente, o que essa pessoa pode fazer para contribuir aqui para o que a gente está vendo que caminha para um colapso planetário? O que essa massa pode fazer, Lourenço, na tua visão? Cara, eu não tenho coragem de aconselhar o pequeno empreendedor brasileiro, porque ele vive uma realidade que eu desconheço, uma realidade impiedosa, muitas vezes de subsistência, extremamente desafiador. Então, assim, eu não tenho lugar de fala para apontar o caminho para esse guerreiro. Eu estou num lugar de privilégio, e eu não lido com as ameaças existenciais que esse pequeno empreendedor vive todo santo dia. Então, eu acho que ele tem muito mais a me aconselhar de como sobreviver num contexto de escassez, de violência, do que eu tenho para dizer para ele, sinceramente falando. Volto a dizer, a bomba já estourou para muita gente, só não para nós três aqui ainda. Mas a bomba, a gente está falando de uma crise que já chegou para uma grande parte das pessoas que vivem nesse planeta. Então, eles que teriam que nos aconselhar de como é que a gente pode melhor se preparar para quando a água bater na nossa. Thiago, eu vou puxar o gancho da pergunta da mesma forma que o Lourenço, eu não consigo responder para o pequeno empreendedor brasileiro, pequeno empresário brasileiro, microempreendedor, né, na sua maioria. Mas eu consigo trazer uma perspectiva em relação ao empreendedor de tech, que é esse universo que eu habito. Né? E eu converso com muita gente que sofre, se penaliza e se coloca numa posição de fracasso porque não consegue crescer na velocidade esperada pelo mercado. E para esses caras, eu digo, tá tudo bem, cara. Eu digo, encontra um modelo de negócio que pare de pé. Você não precisa, apesar de eu vir da indústria de venture capital, eu digo, você não precisa necessariamente de capital do VC para ter um negócio bem sucedido. Você não precisa do selo de um grande fundo estampado no seu LinkedIn para se sentir bem sucedido, para receber aplausos do seu meio. Existem caminhos diferentes e é importante enxergar isso. Então, eu acho que isso vai de encontro um ponto que o Lourenço trouxe, que é o crescimento desenfreado, o crescimento pelo crescimento, os múltiplos. Existe um caminho diferente. Você consegue ser um empreendedor, um empresário de sucesso, ter um negócio sustentável que lhe permita ter uma vida decente, interessante, independente, com um controle que só o empreendedorismo te permite, né, com um senso de autonomia que só o empreendedorismo te permite, sem receber milhões e milhões de dólares de aporte e sem ter um unicórnio. Então, existem caminhos alternativos. Então, essa seria a minha mensagem, não para o público específico que você endereçou, mas para um público que conversa também com a nossa audiência, que é o empreendedor de tech, que às vezes limita a sua visão de sucesso ao selo do unicórnio, das múltiplas rodadas de captação e aquele caminho que a gente conhece bem. Sim. Tem todo um Eu glamour aí, né, Anton? Poxa, da rodada, poxa, sai na imprensa, o povo manda mensagem, tem um glamour aí. tenho um glamour porque essas coisas preenchem uma alma vazia. As nossas métricas de sucesso, nossas referências são personalidades bilionárias
que representaram um jeito predatório de se dar bem na vida e que hoje é referência de uma grande parte da juventude. Então, a gente teria que mudar um pouco os símbolos da autorrealização ao qual o Alex se referiu, para que as pessoas percebam que, de fato, existem outras formas de elas se preencherem. Mas, na ausência dessa busca individual por sentido, a gente acaba ficando refém de todos esses produtos que são vendidos para a gente. Então, a gente consome para existir. A gente gasta para legitimar a nossa existência. Então, o buraco realmente é mais embaixo. É a forma que a gente se constitui enquanto ser humano. Eu concordo 100%, cara. Eu estava pensando nisso, Lourenço, porque a gente está falando muito da empresa, né? Poxa, dos múltiplos e tal. E eu fiz um paralelo comigo, assim. Eu fui, por, sei lá, talvez 20 anos, meus últimos 20 anos, a pessoa que, cara, trabalhava 24/7, abrindo mão de inúmeras situações porque eu queria ter a roupa daquela marca, eu queria ter o carro daquela marca, eu queria ter, seja lá o que fosse, eu queria ter. E hoje eu estou num momento muito importante em que eu ressignifiquei o sucesso para mim. Se antes o sucesso era a posse, o sucesso hoje, o Alex e eu, a gente conversa sobre isso, né, Alex? O sucesso para mim hoje é a manutenção de um estilo de vida que não tem nada a ver com a posse. É um estilo de vida que permita que eu tenha controle do meu tempo, que eu consiga estar com a minha família, que eu consiga fazer as coisas na minha velocidade, quando eu quero me organizar, dedicar energia aos projetos que eu considero que são importantes. E mesmo que para isso eu tenha que rever o que eu quero ter como posse ou não quero ter como posse. E eu percebo que eu acumulei, na verdade, um monte de lixo que em algum momento foi importante para mim e hoje, cara, não é mais. E eu tenho, inclusive, dificuldade de me desfazer porque eles não são líquidos. Então, até isso é complicado. Eu quero aproveitar os insights do Lourenço, o lado coach do Lourenço, para expor um pouquinho do meu momento aqui. Eu sou um cara que venho dessa escola super pragmática de planejamento e eu estou em Bali há pouco mais de 2 meses, faz 3 meses que eu parti do Brasil com a família e, cara, eu tenho esse lado planejador, ele já fica pensando, poxa, mas quando eu vou voltar para o Brasil, o que que eu vou fazer exatamente? Como é que eu vou organizar a minha carreira, alavancando tudo que eu construí até agora? E tem um outro lado, que foi o que me trouxe até aqui, que é me permitir estar mais presente, viver o momento e usar o meu lado mais intuitivo, né? O seguir o fluxo, go with the flow. E são lados que, às vezes, um fala mais alto que o outro e parece que estão em constante competição para ver quem está dominando. Aos poucos, eu percebo que o lado planejador está relaxando e o lado fluido está emergindo. Isso também em função das conexões que a gente está fazendo aqui. É, como lidar com esses dois universos que parecem tão contraditórios? Né? Sendo que o lado planejador também é importante. Ele me serviu, ele teve um papel muito importante até agora na minha vida. O outro lado, o lado fluido, é algo novo que eu estou experienciando agora. O que você diria para mim, cara? O que você traz ressoa com o meu caminho também, né? O que eu tenho descoberto sobre como equilibrar essas vozes, né, que estão na nossa cabeça. Acho que você falou de intuição, né, que é uma inteligência silenciosa.
que eu acho extremamente poderosa, porque ela tem a ver com o nosso autoconhecimento. Porque se a gente ouve a nossa intuição e a gente vive a partir dela, é porque a gente tem uma relação consigo mesmo, né, com nós mesmos, bem aprimorada, né? Mas quando a gente não sabe exatamente se aquilo é intuição ou não é, e a gente acaba negando aquele sentimento, né, que vem, é porque a gente tá meio perdido ainda, cara. Sabe? A gente não sabe exatamente quem a gente é, o que que a gente gosta, o que que a gente está buscando, o que que a gente não quer. A gente está um pouco suscetível ao que o contexto está sinalizando para a gente. Então, vai para cá, erra, né, dá um passo para trás, vai para lá, desperdiça muita energia nesse trial and error, né, da vida. E o que eu aprendi na minha busca por uma paz interior é de realmente acolher qualquer experiência que possa acelerar meu processo de autoconhecimento, para que quando as coisas da vida acontecerem, eu tenha uma certa equanimidade, tranquilidade, lucidez e sabedoria para saber reagir. E, e, e para sentir e não pensar onde que eu quero estar, com quem que eu quero estar, que tipo de projeto eu quero me envolver. Se eu estou num processo muito mental, é porque eu ainda não consegui internalizar a questão, porque ela não precisaria ser tão mental, ela poderia ser mais sentida, e aí é menos mental. Então, isso é para mim, tá? Isso é um pouco como é que tem funcionado para mim esse processo. E justamente nós três estamos, eu acho que num processo de introspecção em que a gente está criando as causas e condições para que essa intuição ela esteja mais aflorada no nosso cotidiano. Porque daí eu não tenho que ter as respostas. Eu vou dançando com o universo, um dia de cada vez. E de repente eu vou ver onde eu preciso estar. E eu vou com pouco esforço assumir esse lugar. Mas é quase como se fosse o reconhecimento de um processo que já está em curso, né? E por que que isso para mim passou a fazer sentido? Porque nessas minhas buscas por entender, né, a experiência humana, quem somos, a que viemos e tal, eu entendi que existe uma questão enigmática e misteriosa a respeito do mundo, perguntas que eu nunca vou conseguir responder, que me levaram a entender de fato que eu não tenho o controle que eu acho que eu tenho. De fato, eu não tenho. Logo, o melhor jeito de eu fazer essa passagem é de ficar em estado de vigília e me percebendo, percebendo o meu entorno e tentando acertar nessa dança. Porque quando a gente fala go with the flow, é porque coisas boas acontecem quando você go with the flow. Bênçãos, abundância, oportunidades, conquistas, vitórias acontecem. Não sei explicar por quê, tá? Mas existe uma matemática cósmica por trás disso. É como se o universo estivesse batendo palma pelo caminho que você está percorrendo, né? É, e isso é libertador. Isso você se emancipa, né? Desse cavalo selvagem que é a mente. E você começa a dialogar com o além. Obrigado. Que aula, hein? Hum.
Que aula, faz todo sentido, conversa muito com o que eu acredito e você colocou em palavras que caíram muito bem e que tocaram, de fato. Cara, avançando aqui para um bate-bola que a gente faz em todo episódio. Então, Uhum. a ideia aqui é que você responda em uma Muito frase bom. aquilo que faz sentido para você. A gente tem algumas perguntinhas mais padronizadas, mas talvez caiba uma ou outra um pouco mais orgânicas. Vamos começar com um país, para um cara que já viu muito, que já morou em vários lugares. Qual país que te toca? México. Um esporte, Lourenço. Basquete. Time de futebol? Nunca tive. Seu maior orgulho. Meu filho. Uma motivação? Meu pai. Seu maior medo, o que te paralisa. A nossa política. Um artista que te inspira? Um pensador contemporâneo chamado Bayo Akomolafe, Um arrependimento, Lourenço. de ter parado de tocar piano quando eu era moleque, adolescente. Uma empresa que você admira? Eu estaria sendo desonesto se eu falasse de alguma, porque eu não consigo admirar uma empresa sem ressalvas. Então eu prefiro não colocar nenhuma delas num pedestal. Uhum. E por fim, Lourenço, a gente sempre pede aos nossos convidados uma sugestão de um livro para que nós, Alex e eu, a gente possa ler, nossa audiência também. Então, indicação de um livro. O Mito do Normal, do Gabor Maté. Uma pergunta adicional, Lourenço. Quem que a gente deveria chamar aqui para um bate-papo? Acho que para equilibrar um pouco essa conversa com a próxima, eu sem dúvida indicaria o Fred Gelli, que é meu primo. Ele fundou a Tátil Design, eu falei rapidamente sobre ele no. E ele é um apaixonado pela vida, ele é um apaixonado pela natureza. Todo o trabalho de design dele é inspirado na natureza, né? A disciplina da biomimética, da qual ele é professor há mais de 25 anos. E ele é um cara absolutamente positivo. Não existe um sentimento negativo que habita ele. É um grande mestre nesse sentido. E ele consegue ver e trabalhar com o melhor de cada um. Então, acho que vai ser uma conversa assim para colocar os ânimos aqui em cima. Conversa com você, cara, também colocou, apesar de você ter trazido bastante alarmismo, e eu confio que é baseado em evidência, muito do que eu já vi, muito através das suas palavras, eu saio dessa conversa extremamente inspirado, né? Extremamente inspirado. Inspirado, primeiro, porque acho que tudo começa com a gente, né? Primeiro, a escutar mais a minha intuição, a permitir que a minha intuição se manifeste mais, permitir que ela fale um pouco mais alto também, e que a voz racional que foi educada por toda a convenção que existe no mundo, né, fique um pouco mais quietinha, especialmente nesse momento e nesse contexto que eu estou vivendo. E segundo, quando eu olho para o universo de startups, tecnologia, venture capital, porra, eu tenho esperança, eu sou otimista, eu acredito que tem muita coisa legal que está surgindo, que vai surgir, que dá para fazer, cara. Então, eu acho que eu saio com um senso de urgência maior do que eu tinha, mas continuo acreditando que tem solução, apesar da bomba já estar estourando. Eu acho que tem solução. Então, muitíssimo obrigado pelas palavras, pelos insights, pelo tempo.
foi extremamente inspirador. Tiagão, diz aí, cara, o que você tira dessa conversa? Cara, não, acho que eu não vou repetir o seu check-out aqui da nossa conversa com o inspirado, porque, cara, claro, inspirado, mas eu saio também muito reflexivo. É, a gente está falando aqui, eu não sei exatamente há quanto tempo, 1 hora talvez, se, poxa, minha cabeça não descansou aqui 1 segundo sequer. Tenho certeza que a nossa audiência também gostou muito de ouvir o Lourenço, para quem está vendo, ver o Lourenço. E eu levo comigo a questão da introspecção, do estado de vigília, de dançar com o universo. Isso falou muito com o meu momento particular aqui. Então, eu carrego comigo, vou dormir aqui com a cabeça a mil. São 10h50 da noite, vou dormir aqui com a cabeça a mil, pensando nessa dança com o universo, Lourenço. Te agradeço. Obrigado. Eu que agradeço vocês, né, pela escuta. Ehm, Sempre que a gente tem a oportunidade de fazer um pouco dessa arqueologia em nós mesmos, a gente acaba fazendo um check-in, e entendendo onde é que a gente está, porque não são necessariamente perguntas que a gente faz a nós mesmos no dia a dia, né? Então, o fato que vocês fizeram certas perguntas impôs uma autorreflexão em mim. Eu saio dessa conversa um pouco mais situado, nessa busca de quem sou eu, que momento é esse que eu estou vivendo e por onde, né, eu estou, de certa forma, me movimentando, né? Então, obrigado aí por essa oportunidade, sou muito grato. Maravilha. Vamos que vamos. Esse foi o 6º episódio do Impossível por Vez com Lourenço Bustani. Até a próxima. Valeu. Até. Obrigado. Até, pessoal. Até a próxima. Valeu.